Olá, sou Henrique Dias, do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Venho aqui para falar sobre alguns patrimônios históricos mais importantes da nossa ilha de Santo Amaro. Vamos começar pelos nossos fortes e fortalezas, porque essa foi a primeira vocação da ilha de Santo Amaro, defender o território. Nós construímos aqui 3 grandes fortalezas e fortificações. Vou começar a falar dessa aqui, Fortaleza da Barra Grande de Santo Amaro, construída pelos espanhóis em 1584. Por que pelos espanhóis? Porque nesse período existiu a União Ibérica. O Reino de Portugal estava subjugado ao Reino Espanhol, porque havia uma vacância no trono português. Outro forte que merece uma atenção especial nesse momento também da nossa história é o Forte Vera Cruz do Itapema. Ele protegia a cidade de Santos tanto dos piratas como também dos invasores indígenas, que não eram amistosos com os portugueses, como por exemplo os tupinambás. A terceira fortificação importante do nosso território é o Forte São Luís, que depois foi rebatizado para Forte São Felipe. Ele ficava ao norte da nossa ilha e foi o primeiro a ser construído. De todas as 3 fortificações, foi a primeira a ser construída. Uma curiosidade, os 3 fortes que eu citei faziam fogo cruzado com outras fortalezas que estavam no continente, no lado da Bertioga, por exemplo, o Forte São Tiago. Em frente ao Forte Itapema, na ilha de Santos, São Vicente, na verdade é Ilha de São Vicente, onde estava a Vila de Santos, também existia uma fortificação já desaparecida. E o mesmo aconteceu em frente à Fortaleza de Santo Amaro. Ali também existiu uma fortificação já não existente. Ainda sobre o Forte São Felipe e São Luís, quero mostrar para vocês este livro aqui. Muito interessante, recomendo a leitura. Esse livro foi escrito no século XVI ainda, por Hans Staden, em suas viagens ao Brasil. Ele fez 2, uma delas, a primeira, ele foi aprisionado pelos tupinambás, quando ele estava como responsável, ele era o artilheiro da fortaleza de São Luís, na época, né? Depois virou São Felipe. E ele detalha com riquezas aqui como era o ambiente daquele local no século XVI. Vamos sair agora dos fortes e fortalezas e vamos passar para a Ermida do Guaibê, construída bem próxima à fortaleza de São Felipe, né? Antigo Forte São Luís, como já foi dito. A Ermida do Guaibê também é da mesma época do forte. Por volta de 1550, 1560, ela foi construída por José Adorno. José Adorno fez parte da expedição que acabaria por expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Atualmente, esse monumento histórico se encontra em ruínas. Passando agora para o casarão da família de Vicente de Carvalho. Esse casarão pertenceu ao avô de Vicente de Carvalho, o nosso poeta do mar. O nome dele era Coronel Botelho, que inclusive o nome onde está a propriedade, ela está no sopé do Morro do Botelho. Esse casarão, as primeiras datas de registros, ele aparece em 1790. No entanto, a sua primeira escritura foi lavrada em 1864. No momento, ele está necessitando urgentemente de passar por uma restauração. Ao contrário do que muitos pensam, esse patrimônio está sob a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Ele foi doado para o governo há cerca de 100 anos. E uma das cláusulas da doação exigiam que a propriedade fosse usada em benefício de menores carentes. E vamos fechar esse vídeo falando da nossa locomotiva Maria Fumaça, uma Baldwin, feita na Filadélfia em 1891. Ela foi importada dos Estados Unidos para fazer parte do projeto da Vila Balneária. Ela fez as viagens entre o Itapema e a Praia das Pitangueiras durante cerca de 63 anos. Essa ferrovia entrou em operação em 1893 e foi desativada em 1956. Gente, esse é o CEDOM, esse é o nosso trabalho, resgatar, preservar e expor a nossa história, a história do Guarujá, a história da Ilha de Santo Amaro e a história da nossa gente.